dia, igreja. Igreja do Senhor Jesus, cheia da presença e do fogo, porque hoje o fogo vai descer. Hoje o fogo vai descer sobre nós de uma maneira sobrenatural neste lugar. Então abra bem o seu coração, abra bem a sua mente, comece a adorar já. Já comece a adorar, xarabadarás. Comece a adorar, porque o Espírito Santo é Ele quer isso de nós. Nós temos dentro de nós um espírito pronto, uma música, um louvor pronto para adorar. Amém? Em pé, em reverência ao Senhor Jesus. Bom dia para quem está em casa. Que essa palavra possa tocar o seu coração e você em casa possa ser cheio da presença do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Atos. Nós vamos ler do versículo 1 até o 8. Amém? É Atos 1, do versículo 1. Primeiro nós vamos ler Atos 1, do versículo 1 até o versículo 8. Depois a gente lê Atos 2, versículo 1 ao 4. Em meu primeiro livro relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos seus apóstolos diversas vezes. Eles lhe apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa. Conforme eu lhes disse antes, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhes perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas. Ora, choradas. E serão minhas testemunhas em toda a parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Agora vamos para Atos 2. A vinda do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam assentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios, todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Aleluia, Pai, está aqui a tua palavra. Fala conosco e faz o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar. Amém, Jesus. Aplauda o Senhor Jesus com todo o teu entendimento e toda a tua adoração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Hoje a palavra é atraídos pelo fogo.
nós já fomos atraídos por esse fogo, por isso nós estamos aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre os discípulos, sobre o que eles viveram, um pouquinho, porque se a gente for falar muito, a gente fica muito tempo aqui. Mas como foram homens comuns, como nós, mas que Deus os transformou em grandes líderes, cheios do poder de Deus. Os discípulos, eles foram homens que o Senhor Jesus amou e caminhou com eles aqui, até o fim do seu ministério. Eles eram homens simples, homens comuns, considerados sem letras pelos governantes e pelos religiosos da época. Eles foram comuns, mas foram grandes líderes. Grandes líderes que o mundo conheceu, que o mundo conhece, que nós estamos aprendendo todos os dias com eles. Homens que caminharam com o Senhor Jesus, foram discipulados por eles, eram falhos, tinham defeitos, pecados, como nós. Mas como nós entenderam o que é ter o Espírito Santo. Mas eles teriam uma grande transformação. E no dia de Pentecostes, naquele dia que o Espírito Santo seria derramado, eles seriam cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. E eles estavam sendo preparados pelo Senhor Jesus. Mas eles ainda não compreendiam bem o que era espiritual. Ainda eram muito controlados pela natureza humana, pela natureza carnal. Tinham pensamentos, tinham comportamentos carnais ainda. E o Senhor Jesus, ele os repreendia pela falta de fé e muitas vezes pela dureza do coração deles. E mesmo vendo o exemplo do Senhor Jesus, porque caminhavam com Ele, eram ensinados por Ele, ainda não era o suficiente para transformá-los de carnal para espiritual. Mas quando nós lemos a palavra, nós vamos ver que eram homens como nós, assim, falhavam, erravam. E tem uma passagem que o Senhor Jesus, ele foi lavar os pés dos discípulos. E Pedro, ele não entendeu. Ele se constrangeu, ele não se achou merecedor daquele cuidado, daquele amor, daquela dedicação. Porque Pedro sabia da soberania do Mestre. E quantas vezes nós nos sentimos como Pedro, sujos, fracassados, com vontade de desistir de tudo, de nós mesmos. Mas ali estava o Filho de Deus, de joelhos. E com uma bacia e uma toalha, lavava os pés dos discípulos. Lavava os pés de Pedro. E com todo o amor e cuidado que há nele. Porque mesmo ele sendo mestre, o Senhor deles, mestre e Senhor deles, é o nosso mestre e o nosso Senhor. Ele os serviu e fala para eles: sigam esse exemplo. Sigam esse exemplo, façam como eu fiz. Porque o Senhor Jesus fala na palavra dele: feliz é quem pratica essa palavra. E em outra ocasião, vendo a vida dos discípulos, Pedro, ele achava que ele já estava pronto para morrer pelo Senhor Jesus. Mas no processo da crucificação, ele ainda ia sentir medo. E esse medo levaria a negar o Senhor Jesus por 3 vezes. E isso acontece muito na vida de todos nós, na vida de pessoas que conhecemos, na vida de pessoas que um dia estiveram na presença do Senhor, que um dia pregaram, que um dia ministraram, que um dia evangelizaram, que por alguma situação negou a Jesus, esqueceu tudo o que ele fez, se afastou dele, e uma situação de medo, talvez se calou, porque quando se levanta alguém do mundo impondo as regras, às vezes o medo toma conta. E nós estamos vendo muito isso acontecer. Estamos vendo
o pecado, a sujeira do mundo, querendo impor regras à igreja, querendo calar a igreja. E às vezes, mesmo conhecendo a verdade, por medo de sofrer alguma retaliação, fica-se em silêncio. As pessoas se calam. Se lermos a Bíblia, vamos ver o quanto parecemos com esses homens. E Jesus continuou amando aqueles homens, porque Ele sabia quem eles eram, Ele sabe quem nós somos. Ele acreditou naqueles homens. E Ele começa a preparar os discípulos, para que eles não ficassem aflitos, porque estava chegando a hora da morte dele. E Ele pedia para que eles continuassem crendo, para que eles não perdessem a fé, porque Ele iria preparar um lugar. E quando tudo estivesse pronto, Ele voltaria para buscá-los. Nós passamos por muitas aflições, nós passamos por lutas, mas nós não podemos desanimar, porque os problemas vão vir, as lutas vão vir, mas eu sempre falo que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós temos um Deus. Se nós lermos a palavra, nós vamos entender a grandeza desse Deus. Quando nós temos que continuar, porque Ele vai voltar, assim como Ele prometeu na palavra dEle que voltaria para eles, eles também, Ele vai voltar para nós. Talvez Ele volte para mim no individual, talvez Ele volte para nós todos no coletivo, mas nós temos que estar preparados para a volta dEle, porque a hora que Ele nos chamar, a gente vai viver eternamente livre de tudo, de todas essas dores, de todo esse mal que está, toda essa praga que está assolando a terra, do inimigo que domina esse mundo. E quando Jesus fala que era para perseverar na fé, que Ele vai voltar, que Ele buscará a nós, a igreja dEle, Tomé, ele não entende. Então ele pede para Jesus assim, porque Jesus fala assim, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o discípulo Tomé, ele não entendeu, e ele fala para o Senhor Jesus, então mostra para mim, Senhor. Mostra para mim que caminho é esse. E ele não entendeu que o Senhor Jesus é o caminho. Ele andava com o caminho, com a verdade, com a vida, e ele não tinha entendido ainda. E ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Outro discípulo, Filipe, pede que o Senhor Jesus apresente a ele o Pai. Também não havia entendido que o Pai caminhou com ele por todo aquele tempo. E nós temos que entender que o Pai caminha com nós todos os dias. Quando nós dormimos, nós descansamos, o Pai está ali. Ele continua aqui, em espírito. E Jesus diz a Filipe, quem me vê, vê o Pai. Outros discípulos também que foram repreendidos pelo Senhor Jesus, João e Tiago. O Senhor Jesus, ele foi rejeitado por algumas pessoas enquanto ele foi pregar. E esses discípulos, sem entendimento, eles pedem ao Senhor Jesus para que eles orem e o fogo caia do céu e consuma aquele povo lá. E assim como fez o profeta Elias, né, que está em 1 Reis 18 em casa, se você quiser ler sobre essa história. E o Senhor Jesus, ele corrige os discípulos, ele diz, vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, e sim para salvá-las. E quando nós somos afrontados por pessoas que não conhecem a Jesus, às vezes acontece isso, né? Lá no tempo que a gente não conhecia Jesus, porque eu creio que não acontece mais. Isso não está em nós, porque nós já recebemos o Espírito Santo. De ficar triste com aquela pessoa ela não tem entendimento ainda. Então o nosso dever é orar para que o Espírito Santo vá constranger aquela pessoa, para que o Espírito Santo liberte aquela pessoa, para que ela se arrependa dos pecados dela e para que ela seja salva. E até mesmo às vezes irmãos conhecedores que estão na mesma fé, por alguma situação, alguma ofensa, a pessoa se ofende com o irmão,
Nosso dever como igreja do Senhor Jesus não é ir lá e brigar e fazer o que a carne quer, não, é o Espírito. Então devemos orar para que esse irmão seja constrangido pelo Espírito Santo. Porque se agirmos da mesma forma, estamos cometendo o mesmo erro. Os discípulos do Senhor Jesus, eles falavam, eles acreditavam que seriam leais, mas em muito pouco tempo, eles o abandonariam e o deixariam sozinho. E o Senhor Jesus, ele foi crucificado, ele ressuscita, e durante 40 dias depois da sua morte, por diversas vezes, ele aparece aos discípulos para provar que estava vivo. Eles tinham se encontrado com Cristo, mas ainda não tinham entendido o propósito de Jesus na vida deles. Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês, de cada um que está em casa. E Ele nos escolheu. Assim como Ele escolheu os discípulos, Ele nos escolheu e Ele caminha conosco. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. Ele nos libertou para viver uma nova história com Ele. E assim como Ele foi com os discípulos e com aquele povo, Ele é conosco. E aqui, no Atos 1, no verso 4, o Senhor Jesus ordena aos discípulos: não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém até que o Pai envie a promessa, que é o Espírito Santo. Aqueles homens já tinham o sopro do Espírito Santo, porque Jesus havia feito isso. Jesus soprou sobre eles o Espírito. Então ele já tinha o Espírito Santo, mas o Espírito Santo seria derramado de uma forma sobrenatural sobre a vida daqueles homens, sobre a vida de 120 que estavam lá, dentro daquele templo. Alguns desistiram e foram embora, mas quem permaneceu viu a manifestação poderosa do Espírito Santo naquele lugar. E nós vamos ver. Quem crê em nome de Jesus. Nós precisamos disso. Nós precisamos ser cheios do poder de Deus. E eles permaneceram firmes, em obediência e oração, em consagração, se reuniam para adorar, para compartilhar a palavra, ainda meio tímidos e meio amedrontados pelos governantes daquela época, porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre eles. Jerusalém é a nossa igreja local. É aqui que nós vamos buscar força. É aqui que nós vamos receber a direção que vem do alto, a direção do Espírito Santo. É aqui que nós buscamos ser cheios do poder de Deus. Nós precisamos ser cristãos cheios do poder de Deus, cheios da ousadia que vai nos levar a proclamar essa palavra. O Senhor Jesus, Ele está voltando, não dá mais tempo. Então precisamos ser cheios da presença do Senhor Jesus. Amém? E em Atos 2, o Espírito Santo, ele foi derramado. Aqueles homens e aquelas mulheres ficaram cheios do poder de Deus. E nada, e nem ninguém conseguiu mais segurar eles. O poder de Deus nos dá autoridade para falar com ousadia a palavra dele. Ele tira o medo, porque quando nós chegamos, quem chega é o Espírito Santo. E ele convence o homem do pecado. É ele que convence. Nós podemos falar, podemos pregar, qualquer pastor aqui pode chegar e falar, mas quem convence, quem faz na minha vida, na vida de todos, é o Espírito Santo. Ele, sempre ele. Eu quero dar um testemunho do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, sobre uma cura que eu tive, há uns 3, 4 anos atrás. Eu tive uma célula num lugar onde o Espírito Santo se manifestou de uma forma assim, que era uma violência. Era
uma coisa incrível aquilo, porque ele cuidava de tudo, ele fazia tudo. Mas era um lugar pesado, muito pesado. Um lugar em que ninguém servia a Deus, ninguém conhecia, ninguém sabia sobre o Espírito Santo. Um lugar onde o mal imperava completamente assim. E Jesus me levantou naquele lugar. Jesus precisa de uma pessoa. O Espírito Santo, ele precisa de uma pessoa disponível para fazer a diferença no lugar. Ele precisa de uma pessoa disponível para salvar, para libertar e para curar muitas almas. E enquanto, assim, bem no começo, assim, quando tinha uns 4 meses, assim, que eu estava lá, até menos, um dia passou uma mulher na frente da minha casa, assim, meu Deus, endemoniadíssima, mas o filho dela tinha acabado de ser assassinado. E ela me chamou e falou assim, grito, aos prantos e aos gritos, ela falou assim, venha aqui e faça alguma coisa, porque você sabe o que eu estou passando. E eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? E eu estava ali, eu consegui ver ela da janela, eu saí para fora e fui. E eu abracei aquela mulher, eu falei de Jesus para aquela mulher, e ela, muito incrédula, ela falava, Jesus não faz, Jesus demora. E eu falei, não, Jesus não demora, Jesus faz e age no tempo certo. Mas eu preguei a palavra para aquela mulher. E quando eu entrei para dentro da minha casa, eu senti uma dor muito forte, mas muito forte. A minha costela quebrou no meio. E a partir daquele momento ali, eu já não conseguia respirar mais. Porque cada vez que eu puxava o ar, parecia que enfiava uma faca no meu osso. E eu fiquei 2 dias ali, começou a amortecer todo esse lado meu, e a dor era intensa. A costela, eu não entendo, mas eu imagino que ela perfurava a carne, ou alguma coisa assim, porque cada vez que eu respirava, que eu puxava o ar, aquela dor era terrível. Eu comecei a gritar, cada vez que eu respirava. E eu fiquei 2 dias assim, sem me levantar da cama, gritando, e eu não entendia o que tinha acontecido. E quando eu fui no médico, passei por vários médicos, por vários lugares, e eles não entendiam também. E eles me medicavam, remédio para todo tipo de dor, e eu falava, aqui está doendo, parece que enfia. Eles falavam, não, aí não dói, não tem como quebrar. Você sofreu um acidente? Eu falei, não. Você caiu de uma altura? Eu falei, não fiz nada. Ele falou, então não é nada. Isso durou por uns 10 dias. Indo no médico, remédio, mas a dor era terrível, terrível. Sabe? E eu não sabia também, eu sabia que alguma coisa enfiava na minha costela quando eu respirava, mas eu não sabia, porque o médico já tinha passado e eu até imaginei que algum osso tinha quebrado, mas ele falou, não existe essa possibilidade desse osso estar quebrado. E eu continuei. Aí, todo mundo orava por mim, os pastores oravam, e remédio, e médico, e nada, e às vezes a célula acontecia, eu me arrastava até o lugar da célula e ficava quieta, porque se eu falasse, eu gritava. Mas eu estava lá, sentada, na célula, toda a quarta-feira. E uma noite, era um mês assim, bem frio, mas frio, estava congelando o ar. E eu não conseguia me mexer quando eu deitava. E quando eu deitei, assim, a coberta caiu toda a coberta. E estava, acho que estava abaixo de 0, que estava congelando. E eu comecei a congelar, e eu não tinha como pegar a coberta. E eu congelei de uma forma que eu parei de sentir todo o corpo, só sentia a dor quando eu respirava. A dor não tinha como não sentir. E naquele momento ali, eu fiz uma oração. E eu falei para o Espírito Santo bem assim, se o Senhor quiser me levar agora, o Senhor sabe que eu vou muito feliz, porque eu espero a sua volta todo dia, e o Senhor me conhece, o Senhor conhece o meu coração. Mas, se o Senhor ainda tem um propósito na minha vida, o Senhor pode me curar agora.
Porque se o Senhor me levar agora, eu não sei se alguém volta aqui para pregar para essas crianças. Eram mais de 50 crianças. Eram mais de 30 pessoas. Eu falei, eu não sei se alguém entra aqui, mas se o Senhor quiser me levar, me leva. Porque eu não suporto mais essa dor. Mas prepara alguém para voltar aqui. Prepara alguém aqui, não abandone essas pessoas. E eu comecei, e eu fiquei quieta. E quando eu fiquei quieta, eu fechei os olhos, eu não sentia mais o meu corpo, porque congelou. Eu senti 2 mãos sobre a minha cabeça. E essas 2 mãos, eu sabia que alguém, a minha impressão é que alguém orava por mim naquele momento ali. E eu fiquei com os olhos fechados. E essas mãos, elas foram passando bem devagar pelo meu corpo. E cada parte do meu corpo que essas mãos passavam, esquentava, pegava fogo. Eu sabia que eu estava sendo curada. Quando essas mãos chegaram na parte que minha costela estava quebrada, ninguém sabia ainda que minha costela estava quebrada, nem eu e nem os médicos. Ficou aqui, e eu comecei a sentir os ossos colando. E eu ainda estava meio assim, meio atordoada por causa da dor, por causa do que estava acontecendo, e aquelas mãos continuaram até os meus pés. O meu corpo pegou fogo. O meu corpo esquentou. Aquela dor do osso enfiando na carne, eu não sentia mais. Eu ainda sentia um mal-estar aqui assim, um amortecimento, mas aquela dor acabou, eu fui curada. O Espírito Santo me curou naquela noite, porque eu amei aquelas almas, porque eu amei aquelas almas como Ele amou, como Ele ama. E eu consegui levantar, consegui pegar minhas cobertas, comecei a orar, e comecei a agradecer a Deus, porque eu falei, Jesus, obrigado, obrigado, Senhor, sabe? E esse foi um dos momentos assim incríveis que eu tive com o Espírito Santo naquele lugar. E quando eu voltei no médico, aí ela falou assim, aí ela resolveu fazer um raio-x, mas é coisa de Deus mesmo. Aí ela falou, vamos ver o que tem aqui que você reclamava. E eu fiz os exames dessa parte aqui do meu corpo, e entre a minha costela havia partido, quebrado no meio. Entre um osso e outro, se criou, ela nem sabe o que é. Porque ela falou, o que foi isso aqui? Eu falei, foi Jesus. Ela me olhou assim, daí eu falei, Jesus me curou. Ela ficou me olhando assim, né, não deu muita bola, mas não importa. Eu precisava falar que Jesus tinha me curado. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E criou-se, eu não sei como que fala na medicina, se é cartilagem, o que colou um osso entre o outro, assim. Ficou colado naquilo que se criou no meio. Sabe? Ela não entendeu. Eu falei, não precisa entender. Não precisa entender que eu sei quem me curou. E muitas coisas aconteceram assim, mas muita oração, sabe? Uma noite eu tive um sonho assim, que um fogo entrava por dentro da minha casa. E era labaredas de fogo mesmo. E ela entrava por dentro da casa assim, ela incendiava tudo. Eu não conseguia tocar no fogo, as pessoas não viam. E eu via. Até depois contei para quem estava lá comigo, que era o pastor Sérgio, e as outras pessoas que caminhavam ali comigo. E soldados, olha só, soldados, anjos enormes, cercavam todo aquele lugar. É uma coisa incrível. O poder de Deus é uma coisa incrível, sabe? E muitas coisas assim aconteceram, assim, sabe? Pela busca, sabe? Um lugar que era dominado pela morte. De 2 em 2 dias alguém morria. Alguém era assassinado. Jovens eram assassinados, jovens. 16, 17 anos, jogados como um lixo num rio, sabe?
Cansei de ver mães aterrorizadas procurando os filhos naquele lugar. A Arca da Aliança entrou naquele lugar. Olha só o que aconteceu. E durante 2 anos eu permaneci naquele lugar. Durante 2 anos não houve uma morte. Durante 2 anos acabou a violência. Olha o poder de Deus. Olha o poder de Deus quando se abre uma célula, quando se abre uma porta para falar do Senhor Jesus. Ele entra, é a Arca da Aliança, e o poder de Deus para o espírito da morte. O poder de Deus para, porque os demônios levavam aquelas pessoas, e Deus ficou 2 anos falando para eles. 2 anos. Eu amo vocês, eu cuido de vocês. Eu liberto, eu saro, eu restauro, eu dou uma nova vida para vocês. Quem ouviu foi liberto. Quem ouviu foi curado. Quem ouviu está hoje dentro de uma igreja. Quem recebeu foi liberto, foi livre da morte. E o Senhor Jesus, Ele ficou muito tempo, mas quando eu tive que sair daquele lugar, porque o amor de Jesus, Ele incomoda muita gente. O amor de Jesus, Ele incomoda muita gente. E quando eu tive que sair daquele lugar, 1 semana depois, morreu a primeira pessoa. Então a gente tem que estar vigilante, porque a vida vem com a presença do Espírito Santo, e ela se vai sem a presença dele. Olha o que é a gente estar na presença do Senhor. Às vezes a morte pode ser espiritual, mas às vezes ela pode ser física. Então a gente tem que vigiar, ter temor ao Senhor, temor ao Senhor. Aleluia, Jesus. Ao mover do Senhor, ao mover de Deus, quando nós buscamos pela presença dEle. Ao mover de Deus, quando o coração do adorador atrai o Espírito Santo de Deus. Não são instrumentos e nem a tecnologia, mas sim o nosso coração. É isso que atrai. O Espírito Santo, ele já foi derramado, ele já está aqui. E nessas casas de paz que vão se iniciar, como o pastor Marcos estava falando aqui, nós seremos usados, porque nós somos cheios, nós já temos o Espírito Santo. E se ainda a gente tem alguma coisa que trava, a gente vai ser cheio hoje do Espírito Santo de uma maneira sobrenatural, para levar liberdade aos cativos através da palavra. E eu creio, em nome de Jesus, que através das nossas vidas, o Espírito Santo vai curar palavras. Pessoas vão aceitar Jesus. Pessoas vão se render ao Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus disse lá em João 14, versículo 12. Jesus disse: quem crer em mim, nele, no Senhor Jesus, fará as mesmas obras que eu realizei, e até maiores. Nós podemos pedir qualquer coisa em nome dele, e ele fará para a glória de Deus Pai, para que o nome dele seja glorificado através da minha vida e através da sua vida. Se você ainda não sentiu isso, se você ainda não sentiu a manifestação do Espírito Santo, hoje pode ser o dia. Hoje pode ser o dia. E o que ele te pede que você ainda não conseguiu fazer, hoje pode ser o dia. Hoje pode ser o dia de você ser cheio do poder, da ousadia, da autoridade do Espírito Santo. Jesus acreditou nos discípulos, e mesmo com toda a limitação que eles tinham, Ele acredita em nós. E não importa a nossa limitação, Ele faz. Ele faz, porque eu era uma pessoa muito tímida. Eu não conseguia orar na frente de ninguém, eu não conseguia falar, sabe? Mas a oração, a busca com fervor, com intensidade, a intimidade com Deus, ela começa. O Espírito Santo, ele começa a entrar, e ele começa a fazer, né, pastor?
Ele começa a fazer de uma forma assim que você não se controla. Não se controla. E nós fomos atraídos por esse fogo do Espírito Santo. Quero chamar o Nicolas e a banda dele para vir aqui para frente, porque nós vamos buscar esse fogo. Vamos deixar que as labaredas de fogo de Atos 2 caia sobre esse lugar. Aleluia, 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 aleluia. Deus abençoe a todos e que a graça do Senhor, de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos.